Vamos nós aqui novamente. Procurei aqui um local que bate um solzinho para a gente poder conversar sobre um assunto que não é novidade para ninguém, mas que diz respeito à vida de todo mundo, né? E é bom a gente trocar ideia sobre essa questão das energias, energia da luz, energia não luz, karma, superação, né? O que é esse conjunto, né, de coisas que fazem parte da vida da gente. A questão da energia da luz e não luz, dependendo da crença de cada um, possui nomenclaturas diferentes. Uns chamam de seres do umbral, outros chamam de diabo, demônio, né? Outros chamam de energia, né? Que é o que eu acho, é o que eu denomino. E daí elas têm influência, né, na vida da gente? Tem, mas nós permitimos. Com as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa vibração, a gente permite que certas energias tenham influência na vida da gente, seja ela da luz, seja ela da não luz. Que chamam de yin yang, negativo positivo, né? Muita gente até sempre fala, mas eu sou uma pessoa boa, eu procuro trilhar por caminhos positivos, né? Eu frequento religião. Por que que isso acontece comigo? Porque vai muito além. Nessa vida, né, independente aí da religião que for, a gente sabe que cada um de nós, a gente carrega uma história. Essa história, ela já vem com um certo padrão determinado. E aí fala, mas eu vim com aquilo que Deus determinou para mim. Sim. Eu vi porque meu karma é assim, assim. Também. Mas é história, né? A gente sabe, seja qualquer religião, a gente sabe que a vida não começa aqui, a vida não termina aqui. Aí cada qual aí parte, né, para a sua opinião, aquilo que pensa. Mas nessa vida a gente possui o livre-arbítrio diante das nossas atitudes, das nossas emoções, perante aquela dificuldade ou perante aquele caminho que cada um de nós escolhe percorrer. Né? Então, esse livre-arbítrio é dado. E aí está a nossa responsabilidade, né, de lidar com as situações, de procurar o melhor caminho para poder superar aqueles bloqueios, né, aquelas pedras no caminho que tem na vida de todo mundo. Né? Então, isso sim faz a diferença. A vida, como é no universo, é pluralidade pura. Então, a gente está aqui para nos desenvolvermos, nos melhorarmos. Né? Então, ninguém nasce de um jeito e morre do mesmo jeito. Né? E, para isso, é que existem essas variedades, digamos assim, de desenvolvimento. A pessoa pode estudar aquilo que, né, for condizente com o que ela pensa, pode frequentar diversos lugares e, dessa forma, né, buscar as soluções com a nossa bagagem, né, que a gente traz para essa vida, com aquilo que a gente desenvolve, o nosso ritmo de vida. Nós somos também instrumento para o outro. Essa interação, né, esse entrelaçamento que existe, não só influencia para a gente mesmo as nossas escolhas, como a gente influencia para o outro. Então, determinadas situações que a gente passa, de repente a gente não consegue entender o motivo para a gente mesmo. Mas para o outro faz total sentido. Para o outro agrega alguma coisa. Então, quer dizer, mesmo aquela pessoa que vive no ambiente, no local, né, mais distante, a pessoa que vive sozinha, ela vai interagir com a vida de alguém. Seja pessoalmente, seja virtualmente, que hoje a gente tem a tecnologia, né, que aproxima muito todo mundo. Então, seja com a atitude dela mesma, de estar lá, né, da escolha dela de viver sozinho, o distanciamento,
por essa escolha que ela teve para a vida dela, às vezes ela está influenciando na vida do outro que ficou aqui. Então é muito interessante isso, né? É fácil de entender? Não. E às vezes a gente está numa situação tão complicada, seja de saúde, economicamente falando, relacionamento, e a maioria das vezes a gente não consegue entender, né? Às vezes a gente vê tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta angústia, enfim, que é difícil a gente parar, né? Mesmo aquele mais religioso, aquele, como já falei, um cientista mais renomado, né, que pesquisa, que sabe da física quântica e tudo mais, não consegue entender, né? Mas a gente está aqui para isso mesmo, né? Não existe resposta definitiva para nada, né? Todo buscador, né, ele passa a vida inteira sem encontrar, tanto que a gente diz, o melhor é o caminho, né? Não existe resposta de fato que finalize nada, né? E dessa forma, eu tenho aqui nas minhas mãos um e-book que eu escrevi na intenção, talvez, de ajudar aquele que passa por uma situação complicada, né, que acha que o peso está sendo alto, né, demais, que o fardo está pesado. Essa aqui é uma história também de superação e de transformação. Como que, através de um diagnóstico, né, a pessoa conseguiu enxergar à volta toda uma estrutura que ela não conseguia, apesar de já estar, né, no histórico dela, esse gosto, essa vontade de ter um olhar diferenciado, mas ela não tinha ainda praticado. Então, através dessa dificuldade que se apresentou na vida, né, e que ela foi sozinha responsável por isso, abriu portas para que ela realmente se inteirasse e desenvolvesse vários pensamentos, várias atitudes, e que foi bom para ela e que assim também ela pôde ajudar outras pessoas depois, mas tendo início nessa tristeza inicial, essa dificuldade inicial.